Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e hoje tenho comigo um rosto bem conhecido da atualidade do futsal nacional. Falo do jogador da equipa de futsal do Elétrico Futebol Clube, o Renan Fuso. Renan, bem-vindo ao Bola na Rádio. Obrigado, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Para contextualizar aqui um bocadinho, o Renan tem 31 anos, é ainda um jovem, mas tem já uma carreira notável, conta com passagens pelas equipas de futsal de São Paulo, São Caetano, Palmeiras, Florianópolis, Marreco e o Elétrico Futebol Clube, que representa já há duas épocas. E é para falarmos dessa carreira e mais propriamente destes últimos 2 anos que estamos aqui, mas vamos primeiro falar um bocadinho do Renan e viajar um bocadinho no tempo, quando começou a jogar futsal. Mas primeiro um bocadinho sobre si. Onde é que nasceu, onde é que cresceu? Então, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, no Brasil, né? Nasci lá, cresci lá, fiz minha formação toda lá em São Paulo. Aí depois, com o futsal, depois que eu me tornei profissional de futsal, e aí eu comecei a rodar o Brasil, né? Como se diz. Passei por todos esses clubes que você falou. E aí conheci muita gente, muita cidade boa, muita cidade diferente. E vim parar aqui em Portugal e está sendo uma experiência ótima pra gente. Sim. Quando começou a jogar no Brasil, o futebol e o futsal são também o desporto rei, ainda vividos com mais paixão do que aqui. Porquê o futsal e não o futebol? Então, comecei com 5 anos de idade. O meu pai era guarda-redes e ele jogava numa equipe lá perto de casa. E aí eu ia com ele. Assistir os jogos e tal. E aí no intervalo dos jogos, eu pegava a bola, ficava chutando na baliza, brincava ali com os amigos e tal. E nisso um técnico olhou e viu assim, né, que eu tinha um potencial, era diferente e tal. E aí me chamou pra jogar no Corinthians na época, o time do Brasil lá. E aí com 5 anos já comecei a jogar futsal. E aí joguei até os 7, depois parei. Deu uns problemas com esse próprio treinador, né? Era muito pequeno na época, a cobrança era muito alta, a gente ainda não entendia direito, né? E aí parei e voltei com 10 anos. Ao futsal outra vez? Ao futsal outra vez. Nesse clube que eu voltei, tinha futebol de campo, aí eu jogava os dois, assim, só que o futsal era mais, como eu posso dizer, era mais importante pro clube. O futebol de campo não era mais um negócio, mais um hobby, mais uma brincadeira, vamos dizer assim. E aí, quando eu fui crescendo, passando os anos, o futebol de campo nesse clube acabou. E aí eu fiquei no futsal. Assim, nem passou pela minha cabeça tentar o futebol de campo em nenhum momento. O que eu gostava mesmo era futsal, era aquilo que eu estava vivendo desde os 5 anos, né? A paixão era mesmo essa? A paixão era aquela, era aquilo que eu conhecia como jogo, como... Então, no futsal que eu fiquei e tô até hoje. As características são diferentes. Um jogador de futebol é diferente de um jogador de futsal. Quais é que são as maiores diferenças? Eu acho que o pensamento tem que ser muito mais rápido, né? Futsal é muito dinâmico, muito intenso. Condução de bola, marcação, tudo. Acho que nada se compara, assim. Óbvio, o jogo é igual, mas assim, a questão de marcação. Futsal, se você... 2 segundos, você define um jogo, você rouba uma bola, você entrega um gol. Futebol de campo é aquela, apesar do jogo estar muito mais intenso hoje em dia, só que você ainda consegue olhar, pensar, sabe, achar um passe com mais tranquilidade, tal. Então o futsal é muito mais dinâmico. E assim, eu acho que para quem faz a formação no futsal e vai pro futebol de campo, eu acho que também é excelente. Tanto tem muitos jogadores na atualidade que começaram no futsal, né? E ao contrário?
É mais difícil? É bem mais difícil. No Brasil tem 1 ou 2 casos, assim, de jogadores que foram pro futebol, mas aí voltaram pro futsal, não continuaram. Então acho bem mais difícil, assim. Mesmo porque futebol de campo, quando você consegue se estabilizar, é um dinheiro é muito mais, né? Um valor muito mais astronômico, vamos dizer assim. Então o jogador fica pelo O futsal não é tão bem pago? Assim, tem jogadores que recebem muito bem. Tem jogadores que já fazem pé de meia, como se diz no Brasil, né? Já consegue viver do futsal e consegue guardar um dinheiro, consegue... Assim, no meu caso, eu consigo viver do futsal, só do futsal, sempre consegui. Só que a gente passa aqueles perrengues, vamos dizer assim, né? A gente, às vezes, falta um dinheiro ali para pagar uma conta e tal, mas assim, consigo viver bem, consigo estabilizar minha família bem, minha filha agora. Então eu consigo. Agora, se você for pegar a nível mundial ali, Barcelona, tem jogador ali que ganha, nossa, muito, muito bem mesmo. Quando era pequeno, quais é que eram as grandes referências no futsal? Os jogadores que o inspiravam? Eu gostava muito do Simi, é um jogador, ele joga até hoje, inclusive, ele tá acho que com 40, 41, e ele tá na Itália agora, e na época, esse clube que eu comecei a jogar com 10 anos, jogava o Campeonato Brasileiro de Futsal. E aí na época o Falcão, o Manuel Tobias, os top do esporte, eles jogavam tudo contra. Então eu saía de casa só pra ir lá assistir o jogo. E aí eu via todos eles, assim, nossa, eu ficava encantado. Eu demorava 40 minutos pra chegar da minha casa ao clube, e eu ia lá, eu e meu pai, a gente saía de casa só pra assistir o jogo e voltava pra casa. 40 minutos. E pra ver esses caras jogarem, assim, porque era uma inspiração. Como eu disse, desde o começo era o futsal que eu via eles jogando, assim, eu ficava encantado, assim, desde o guarda-redes até o pivô, assim, eu olhava um por um, analisava os tênis deles, assim, sabe, tudo. Então era muito, e o Simi era um que, assim, quando eu via jogar, nossa, fazia cada coisa extraordinária. O futsal no Brasil já tem assim, um grande envolvimento, com muitos adeptos, é? Tem muito. Tanto para assistir jogo, quanto para praticar o esporte, se eu não me engano, acho que é o esporte mais praticado no Brasil. Se você for em qualquer canto, tem uma quadra de futsal. E vem crescendo cada vez mais, passando na TV aberta. Então, e o pessoal gosta mesmo, assim, sabe? Gosta mesmo. Em Portugal também está a crescer? Tá, muito. Eu vejo pelo elétrico mesmo, assim, os torcedores, o número de torcedores da época passada que iam nos jogos, e para essa época, assim, já cresceu muito. E divulgação, e vem crescendo muito. A gente vai em pavilhões, assim, lotados. Aqui também é muito bom, um crescimento muito grande também. Em campo, o Renan joga fixo, não é? Fixo. Foi sempre essa a posição? Sempre fixo. Desde que eu cheguei, quando eu fui com 5 anos de idade, que eu fui lá pro Corinthians, o técnico já me colocou de fixo. E aí eu fiquei. Quando eu voltei com 10 anos, o treinador era muito amigo da minha família e ele era fixo também. E aí ele falou, não, vai continuar de fixo, vai ser meu espelho, alguma coisa assim. E aí eu fiquei até hoje. É a posição onde se sente mais confortável? Totalmente. Agora não... Agora com o Kitó dá umas inventadas, eu até me coloca de pivô lá. Aí eu faço lá, mas é assim, fixo é onde eu... E também faz alguns golos? Faço, tô fazendo alguns ali. Hoje, essa época... A época passada também fiz alguns, essa época... É porque assim, igual a gente tá falando, futsal é muito, muito dinâmico, muito intenso, então você não pode ficar parado. Então tá toda hora lá na frente pra fazer gol, sobra uma bola, sobra um rebote. Então, quando pinta a oportunidade, a gente faz uns golzinhos aí. Ainda voltando ao Brasil, que conquistas é que teve lá durante os anos que jogou? Então, eu fui campeão do estado, eu fui campeão paulista, campeão catarinense e vice-campeão paranaense. Nos 3 estados que eu joguei, eu tive essas 3 conquistas. Eu sou vice-campeão da Liga Nacional, campeão da Copa Paulista, é uma Copa à parte, assim, tem os mesmos times do Campeonato Paulista, só que alguns do interior, então chama Copa Paulista. Tem Superliga, campeão da Superliga, que são os campeões de todas as ligas do Brasil, campeão da Liga Brasileira, campeão da Liga, faz um campeonato e eu fui campeão da Superliga.
Vou lembrar aqui. Campeão dos Jogos Abertos. Jogos Abertos é um campeonato que reúne os times de prefeituras. Então, eu sou tricampeão de Jogos Abertos. Que mais, né? Que tanto tempo. Mas, assim, basicamente, as mais importantes são essas. Os três campeonatos estaduais, campeão da Superliga e campeão da Copa Paulista. Esses, assim, são que é a nível nacional, né? Que são esses 5, assim. Como é que um jogador já experiente e titulado chega a Portugal? Então, eu tava no Marreco e, assim, eu já tava sentindo que o meu ciclo lá tava para encerrar já. Já não tava mais gostando, tava sentindo prazer naquilo. Minha família já não gostava também. E aí, na época, o Paulo Vitor, o guarda-redes, que jogou aqui na época passada, foi passar férias lá no Brasil. E lá nessa cidade, que a mulher dele é de lá. E aí, acabou um treino, ele foi assistir o treino, eu falei com ele, assim. Falei, Paulo, se você souber de alguma coisa, eu sei que você tá indo pra Portugal, se souber, ou então pros Estados Unidos, porque ele jogava nos Estados Unidos também. Alguma coisa assim pra sair, eu queria sair do Brasil, queria novos ares e tal. Ele, tá bom. Aí esperou. No outro dia, ele já falou com o treinador, não era o Quitório, o Feijão. O Feijão gostou da ideia, já me ligou e tal, assim, em uma semana eu resolvi tudo. Em uma semana eu peguei minhas coisas em casa, dava 14 horas de carro, da onde eu tava pra minha cidade, pra São Paulo. Peguei minhas coisas, peguei minha esposa, fomos pra São Paulo, arrumamos as malas e viemos pra cá, assim, em questão de 2 semanas foi tudo, assim, foi tudo muito rápido. E aí, desde que a gente chegou, assim, tá sendo maravilhoso, assim, foi uma mudança, assim, sabe, da água pro vinho, assim, agora a gente Foi preciso, assim, muita fé para uma mudança dessas, não é? Eu fiquei... Claro, deu muito medo, assim. Porque eu sempre tinha vontade de sair do Brasil. Só que quando chegava a proposta, ou então começava a conversar, eu dava um pé atrás. Não sei se é isso que eu quero e tal. E aí com o elétrico foi a mesma coisa. Quando eu conversei com o Francisco Aragonês, não sei e tal. Só que aí a proposta era boa, tal. Não tinha como recusar. Pelo momento que eu tava vivendo lá no Marreco. Eu não conhecia Portugal ainda. Não tinha saído do Brasil ainda. Não tinha saído do Brasil. Aí bateu nervoso, assim. Aí, aquela ansiedade e tudo, aí... E bem na época, assim, eu tava passando um momento... Meu avô tava muito mal, assim. Meu avô tava no hospital. Então, foi a semana que eu tava em São Paulo, sabe? Eu vi ele, assim, já na cama do hospital. Então, foi uma semana dura, assim, mesmo. E aí, quando eu ainda vim sozinho. Minha esposa veio só depois. Então, foi complicadíssimo, assim. Eu vinha no avião que eu vinha... Não foi difícil convencer a esposa a vir também? Nada. Ela é demais, assim. Eu falo que ela topa tudo, assim. O que ela passava lá Porque lá no Marreco a cobrança era muito grande, assim. E ela escutava muita coisa. Porque a gente dentro de quadra, a gente não escuta, né? Ou então se escuta, a gente não liga muito. Só que ela na arquibancada escutava e ficava chateada e ficava brava. E aí quando veio a proposta, ela veio, na mesma hora, assim. E a adaptação, como é que foi? Ótima, assim, ótima. Desde o primeiro dia, assim, o pessoal lá de Ponte Soura é muito, muito receptivo, muito, muito aberto, assim, muito, muito legal, assim. Então, sendo ótimo, assim, desde o primeiro dia até hoje, assim, não tem um A pra falar de ninguém, assim, a gente é super bem tratado. A gente sente que o pessoal gosta muito da gente, assim, sabe? Meus pais vieram pra cá há 2 anos já e minha mãe fala exatamente a mesma coisa, que ela se sente muito bem de ver o pessoal tratando a gente daquela forma, sabe? Então tá sendo a mesma língua, sabe? O clima não é o frio, onde eu tava no Brasil lá, o frio acho que era até pior. Então não tem um A pra se queixar, assim, sabe? Não tem... Moro muito bem, sou vizinho do Fernando ali, que é um dos diretores do elétrico, da Maria. O que a gente precisa, eles atendem, assim, sabe? Na mesma hora, então, assim, tá... Não tem um A pra falar. E na altura vieram também outros brasileiros? Sim. Isso ajudou a adaptação? Não, ajudou. Porque na época passada os meninos eram de Lisboa, né? Eles vinham e voltavam todos os dias. Então os brasileiros eram a nossa família, assim, né? Então, e todo mundo muito, muito parceiro também, né? O próprio Paulo Vitor, que eu já tinha jogado, os meninos todos, assim. E aí, para essa época também é a mesma coisa. Os brasileiros também são muito, muito parceiros, muito... A gente acaba se unindo um pouco mais, né? Normal, pela mesmo convívio. Mas assim, os portugueses também a gente não tem um A pra falar, assim, sempre
trataram a gente super bem, os meninos do ano passado e os desse ano aqui, espetaculares. E a diferença do futsal, propriamente dito? Notou-se ou não? Tem diferença. Eu acho que na questão, assim, principalmente de marcação, o jogo no Brasil é muito mais pegada, assim, que se fala, né? A marcação é muito mais forte, assim, Você vê jogos... É difícil fazer um gol, assim, sabe? É difícil... E aqui em Portugal não, é um jogo um pouco mais aberto, assim, você vê mais contra-ataque, mais como é que eu posso dizer, mais posse de bola, sabe? Então, sai mais gols. É mais intenso também? Então, é intenso. Então, tem essa pequena diferença, assim. Mas, assim, num geral, não... Adaptou-se facilmente? Muito fácil. Num geral, assim, é a mesma coisa, assim, tirando essa... E tem viajado também pelo país inteiro, não é? Como é que têm sido as experiências aí nas outras quadras? Boas festas de futsal em todo lado? Sim, não, eu acho, foi como eu disse, eu acho muito, muito bacana, assim, os pavilhões sempre muito cheios, independente da situação que o time tá. A gente foi jogar contra o Candoso agora na Taça de Portugal. O Candoso tá, acho que em último na Liga Placar e, sabe, o pavilhão lotado, assim, a galera aplaude, incentiva. Eu acho isso muito bacana, muito, sabe, muito... Aplaudir depois do jogo, assim, depois de uma derrota feia, assim, a torcida aplaudir. Pô, eu me sinto até mal quando eu perco o jogo e a torcida aplaude, sabe? Tipo, me sinto envergonhada. E... Porque eles não merecem, assim, eu penso, né? Pô, a torcida não merece o que a gente fez aqui. Então, pra mim, assim, é muito, muito satisfatório ver, assim, sabe? Os pavilhões cheios, assim, os pavilhões... E a galera com muito respeito, assim, com os jogadores e... Eu admiro demais, assim. E ali em Ponte Sor, no que respeita ao futsal propriamente dito, há muito carinho por parte da população? Há bastante. A gente sente, assim, por onde eu passo, assim, sempre tem alguém que vem falar, que vem comentar sobre o jogo. Na rua? As pessoas metem-se com vocês? Na rua. E assim, e como eu disse, sempre com muito respeito, assim, muito carinho, sabe? Porque eu já passei em time no Brasil, por exemplo, que perdi um jogo... E não podia ir no mercado, no supermercado, depois do jogo, comprar coisa que o pessoal tirava foto, filmava, mandava nos grupos aí, ó. Ó o jogador aí, perdeu o jogo, tá, sabe? Vai fazer churrasco, pô. E aqui não, assim, aqui em Ponte Sor é super tranquilo, assim, o pessoal trata a gente muito bem, como eu disse, é prazeroso, sabe? Morar em Ponte Sor e sentir tudo que o pessoal, assim, sente pela gente. Vocês treinam bastante? 2 vezes por dia, né? Em alguns dias? Isso. Há espaço também para conviver e para sair um bocadinho? Sim. Igual essa semana aqui, porque assim, não é todos os dias que são 2 treinos, né? E também o jogo só de fim de semana, só de sábado ou só na sexta, também acaba sendo muito, muito fácil, assim. Eu vou voltar no Brasil de novo. No Brasil a gente fazia viagem, por exemplo, para jogar, viagem de 20, 22, 23 horas, assim, você viaja. É um país pequenino, né? E assim, jogava um dia, aí chegava, treinava, no outro dia já tinha jogo de novo de um outro campeonato. Chegava, jogava, descansava, no outro dia outro campeonato, sabe? Eram 3, 4 campeonatos diferentes. Então não parava, tinha vezes que eu ficava 5, 6 dias fora de casa. Aqui em Portugal não, assim, aqui por mais que o jogo seja fora, eu consigo em um dia aí voltar, chego em casa 10, 11 da noite, passo a noite em casa, tranquilo. E os treinos também, às vezes, por exemplo, hoje treino de manhã, aí eu tenho a tarde livre, consigo passear, consigo fazer as coisas. E agora o jogo é sexta. Tenho sábado e domingo livre, consigo visitar o país. Conheci quase Portugal inteira já, assim, nessas folgas, então ainda tem mais esse ponto favorável ainda de estar jogando aqui. Obrigado, Renan. Chegamos ao fim da primeira parte do Bola na Rádio. Vamos sair para uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já para a segunda parte para falar como é que têm sido estes 2 anos aqui em Ponte Sor. Tranquilo, combinado. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Bola na Rádio. Hoje temos connosco Renan Fuso, jogador do Elétrico Futebol Clube, da equipa de futsal, que nos está a falar da sua carreira e da sua experiência aqui em Ponte Sor e no Alto Alentejo e no Elétrico Futebol Clube. Como é que têm sido estas 2 épocas? Tanto a nível não só a nível de resultados, como a nível do trabalho propriamente dito do dia-a-dia. Eu acho que tem sido muito positivo, assim, desde que eu cheguei. Na época passada, quando eu cheguei,
o Paulo Vitor já tinha comentado que o time tinha acabado de subir da segunda divisão. E aí vem com aquele medo, né? Pô, como que será que é o time, né, cara? Deve ser... Só que nos primeiros treinos, assim, eu já vi que tinha muita qualidade, assim, desde o princípio. E aí eu até comentava com ele, falei, pô, nosso time dá pra chegar longe, assim, dá pra dar trabalho. E foi o que aconteceu, assim. Então, primeira época muito boa, superando as expectativas de todo mundo, né? Surpreendendo mesmo. E agora, segunda época também, a gente passou por umas dificuldades agora, duas já, né? Duas fases de dificuldade. Agora estamos passando por outra, assim, mas assim, o time é bom. São fases, né? A gente costuma dizer que são fases e vamos aproveitar que agora a gente conseguiu classificar, mesmo aos trancos e barrancos, né? Como a gente diz, a gente conseguiu classificar para a Final Eight aí da Taça de Portugal, então aproveitar o bom momento e ver se a gente volta às vitórias. Mas assim, num geral, se você for pegar resultados e divulgação do time, divulgação da cidade, eu acho que vem sendo até além do esperado. O ano passado foi a estreia, foi uma grande surpresa. Acabaram por eliminar o Sporting na Taça da Liga. Foi um dos momentos altos da época. Com certeza, com certeza. E na época a gente vinha por um momento meio complicado, assim, no campeonato, assim, a gente tava meio... a confiança não tava muito boa, assim, a gente tinha acabado de perder um dos pivôs lá que tinha voltado pro Brasil e aí quando saiu o sorteio, o Sporting nas duas, era a Taça da Liga e Taça de Portugal, aí a gente já ficou meio assim, mas aí fomos, assim, e o jogo correu aquele jogo que dá tudo certo, assim, né, e conseguimos eliminar nos pênaltis. E com certeza foi o momento mais alto assim, do ano, além da classificação, né? O último jogo contra o Pinheirense, a gente foi até lá, um pavilhão difícil de se jogar, a torcida incentivando muito, eles estavam brigando para não ser rebaixados e aí era só a gente ganhar que a gente classificava entre os 8 e conseguimos ganhar também. Eu acho que foi um momento muito bom, assim, muito, muito feliz da nossa equipe. Acho que esses dois momentos foram o que marcaram assim, a época passada. Vocês acabaram por perder, foi o elemento de surpresa. O ano passado... ninguém sabia muito bem o que esperar, se calhar até subestimaram a equipa e vocês surpreenderam muito pela positiva. Exatamente. Este ano as equipas já entram com já mais sabem, respeito. Exatamente. Porque ainda mais quando depois o Quitó chegou, a gente marcava de um jeito muito intenso. A gente marca até hoje. De um jeito muito intenso e independente do adversário, tirando o tempo inteiro, não deixando o adversário jogar. E as equipes não estavam preparadas para isso, né? Quando a gente chegava, independente do pavilhão, do adversário, da gente chegando, marcando lá em cima, era uma surpresa, como você disse. Agora não, eles estudaram a gente, viram bastante nossos jogos e tal, então eles estão preferindo os adversários jogarem mais o nosso erro do que propriamente criar. Se você for pegar os gols que a gente toma, dificilmente pega um time que consegue criar uma jogada na gente, assim. É mais um erro nosso, mais falha nossa. Então a gente tem que começar a se acostumar com outro jeito de jogar, mudar um pouquinho a forma, e isso aí vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente tá conseguindo, aos pouquinhos a gente vai se ajeitar de novo, se ajustar de novo. Tem havido também algumas mudanças, né? Ao longo destes 2 anos, alguns jogadores entram, alguns jogadores saem. A adaptação é rápida, vocês que vão ficando sempre por lá ajudam a essa adaptação? Demora um pouco, né? Porque assim, quando você começa a se acostumar com o jogador, com o ambiente, aí sai. Aí chega um outro que já joga de um jeito diferente, já... Então, assim, o bom é que a gente treina bastante vezes na semana e tal, a gente consegue se adaptar mais rápido. Mas é complicado, né? É complicado porque... Até pro jogador que chega, né? Complicado, porque é outra cidade, é outro ambiente, é outro time, tem que pegar as ideias do Quitó. Então, vai se acostumando, mas a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito e vai... Por tantos anos que a gente tá no futsal, a gente já se acostuma com essas situações e... É bom trabalhar com o Mr. Quitó? Muito bom, muito bom. Eu digo que ele assim, como humano, como pessoa, é o disparado... É o treinador mais humano, assim, que eu já peguei, assim, E ele é uma figura, assim, né? Ele brinca com a gente, ele fala besteira demais, mas, assim, sempre muito pra cima, ajuda demais a gente, o que a gente precisa, ele ajuda muito a gente. Então,
Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos e alguns treinos. Vocês são um grupo unido e bem disposto. Mesmo com as entradas e saídas, vão mantendo esse espírito. É culpa também do treinador? Sim, com certeza. Ele sempre deixa... Ele nunca traz os problemas de fora para dentro da quadra. Assim. Quando começa o treino, assim, a gente tenta animar e botar o ambiente o mais leve possível. É óbvio que tem muitas briguinhas, muitas discussões e... Sim, faz parte, né? Faz parte, mas assim, num geral a gente sempre deixa... Porque é o que eu digo sempre pra eles, assim, eu vejo mais eles do que minha família, muito mais. Se eu deixar um ambiente ruim e não quiser estar ali, pra mim vai ficar péssimo. Pra mim e pra eles, né? Sim. Então, assim, quanto mais leve, mais harmonioso a gente deixar o ambiente, é melhor pra todo mundo. E há algumas diferenças de idade no plantel, não é? Bastante. Leva-se bem, vocês entendem-se bem? Leva. Os mais velhos, né, que a gente diz lá, os mais velhos, a gente tem a gente tem uns cuidados especiais, assim, né? Os meninos ali, os mais novos sofrem, né? Porque a gente enche o saco e briga e às vezes tem que dar umas porradinhas no treino pra acordar. Mas, assim, no geral é muito bom, assim, né? Não tem problema nenhum. Não conhecia Portugal. Que jogadores é que tem assim como referência agora? Que cruza-se com eles todos os dias, não é? Eu não conhecia bem pouco sobre o futsal daqui. Fiquei nas finais do ano retrasado, 2017, quando o Davis estava no Benfica ainda. E aí eu tenho ele nas redes sociais, eu vi alguma coisa ali das finais, mas pouca coisa. Depois o Dieguinho veio pra cá, joguei com o Dieguinho também. E aí eu fiquei mais por dentro, mas assim, bem pouco. E agora estando aqui, assim, eu gosto muito do Merlin, do esporte. Eu acho que é um jogador que faz muita diferença, assim, num pra um, né, que você diz, assim. Robinho do Benfica também acho muito bom, Chaguinha. Esses três, assim, acho que são... Porque são jogadores muito rápidos, assim, porque quando você consegue encaixar a marcação, né? É um jogador que num toque, assim, numa disparada consegue desmontar uma linha de defesa. Então é complicado jogar contra um jogador assim. E eu acho que esses três, assim, vendo de dentro da quadra, assim, pra mim são os que fazem a diferença mesmo. Jogar contra o Benfica e contra o Sporting fora, jogar lá, são jogos especiais ou é mais um jogo? Não, são jogos especiais, né? Todo jogo contra time grande você vai um pouco mais motivado, mais animado, e mesmo sabendo da dificuldade, a gente vai pensando nisso, né? E aí chega no pavilhão do esporte, por exemplo, ali, lindo pavilhão. Na época passada, a gente jogou à noite lá. Muito lindo e, sabe, pra nós, a gente sempre, por mais anos que a gente esteja no futsal, né? Toda vez é aquele frio na barriga que fala, né? E quando você vê um pavilhão daquele ali com a torcida é muito, muito legal, muito bacana. Jogar com essas equipas aqui em casa também é emotivo, Também, porque lota, né? É o jogo que mais lota, assim, a cidade vem em peso, assim, o pessoal gosta, anima e dá um ânimo a mais, sim. Quais é que são as expectativas para esta época, até ao final da época? Então, as duas, a gente tem 3 objetivos claros, né? 2 a gente já conseguiu, que era Taça da Liga e o Final 8. Agora o terceiro é classificar para os playoffs, né? E a ideia no começo era classificar melhor que a gente classificou ano passado. A gente classificou em 8ª, aí pega Benfica, aí a gente sabe como é que é, né? Porque são 3 jogos, melhor de 3, então é difícil ganhar uma deles, imagina ganhar 3, né? Ganhar 2. Então o objetivo era classificar melhor. Como a gente tá passando por esse momento bem ruim, assim, a gente perdeu 4 jogos seguidos, então assim, a gente busca a classificação. Independente da posição na tabela, a gente busca a classificação. E vamos ver, a gente tem um jogo importante amanhã. Depois tem uma sequência boa em jogos em casa e se engrenar de vez, assim, se embalar, eu acho que a gente tem tudo para subir na tabela de novo. Relativamente ao futuro, o René quer continuar no Elétrico? Eu gosto bastante do Elétrico, né? Eu já disse isso pro Quitó, eu gosto muito, me sinto em casa ali, me sinto muito bem. Eu gosto, pretendo ficar agora com a minha filha, a adaptação é mais fácil, né? Do que uma mudança muito drástica, assim, muito... Pretendo ficar assim, mas a gente nunca sabe, né? A nossa vida é sempre uma incerteza, né? A gente um dia tá num lugar, outro dia tá num outro, então a gente não sabe, né? Mas a ideia é assim, a ideia é ficar, é permanecer. Ainda espera jogar muitos anos? Pelo menos mais uns 6, 7 ali, né? No futsal então, dá para jogar um bocadinho mais? Dá.
Então, e aqui ainda mais, né? Como eu disse, aqui em Portugal ainda mais. Porque no Brasil, como tem muito jogo, muita viagem... Então, uma viagem dessa de 20 e tantas horas, já você acaba com o seu corpo. Assim, uma viagem você já acaba com o seu corpo. Aqui não, como tem menos jogos, mais folgas... E... eu acho que dá pra levar mais, assim. Eu me sinto muito bem, assim. Tô com 31, me sinto muito bem. Então, pelo menos mais uns 5, 6 ali, acho que dá pra levar, sim. A equipa do Elétrico tem jogadores que foram formados localmente. Acompanha a formação aqui, acompanha também o nosso campeonato distrital? Então, tô acompanhando agora, né? Agora eu tô acompanhando um pouco mais, porque eu tô de treinador dos infantis, então consigo acompanhar um pouco mais a formação ali, eu vejo um pouco mais os treinos. Antes do meu treino tem os treinos dos Benjamins, e aí eu consigo assistir um pouquinho. E o distrital, assim, ó, vejo alguns jogos ali que é em Ponte Sor com a equipe B. E assim, é isso. Na época passada eu acompanhava quase nada, pra ser bem sincero, acompanhava quase nada. Agora não, assim, agora como eu tô treinando, eu preciso saber um pouco mais sobre a formação e tudo, aí eu tô entendendo um pouquinho mais como é que funciona. E há qualidade nos nossos miúdos? Muito, muito. Eu sempre falo pro pessoal lá, principalmente na minha equipe ali, nos infantis, tem uns meninos ali que, pô, absurdo, eles correm muito, assim, muito acima dos outros, assim, muito diferente. A gente pode ver no domingo ali, os outros são, você vê, não conseguem nem correr direito, os do Elétrico, sabe, atropela, né, como se diz, assim, e são grandes, são fortes e querem aquilo. Você vê nos treinos, assim, você vê que eles gostam daquilo, gostam de jogar, gostam do jogo, então tem tudo ali pra, pelo menos alguns ali, ter um futuro no futsal, com certeza. O Elétrico tem também uma equipa de futsal feminina, também acompanha? Eu acompanho. Ano passado eu era adjunto do treinador, era o Francisco Santana Maia, né? Eu era adjunto dele. A minha esposa até jogava, aí eu acompanhava direto, assim. Tava sempre com elas nos treinos, nos jogos. Esse ano não, esse ano eu acompanhei alguns jogos só. Porque também como minha filha nasceu, então já fica mais difícil pra sair de casa mas assim, sempre que pode, eu vejo um pouquinho do treino delas ali. O Kitó agora tá de treinador delas, já botou uma outra filosofia, né, uma outra mentalidade pra elas, assim. Elas estão indo bem, assim, conseguiram ir bem melhor do que na época passada, né? Também tem qualidade. Tem qualidade, tem umas meninas ali que tem qualidade e é muito bom, assim, muito, como eu disse, é muito legal. As meninas, tanto as meninas quanto os meninos dos infantis, assim, o pessoal, eu não tenho um A pra falar de ninguém, assim, sabe? Eu me sinto muito bem pra dar o treino pra elas ano passado. Eu ia, sabe, super, super bem, assim, super feliz. Pros meninos ali, nossa, eu adoro aquilo. Às vezes tem domingo domingo de manhã os jogos. E a gente joga sábado à noite, por exemplo. E aí eu já demoro pra dormir, durmo 2, 3 horas na noite. Mas assim, eu acordo super disposto, sabe, pra lidar com eles, assim. Quando eu chego, eles me enchem de perguntas, querem saber tudo, assim. É uma energia muito boa, assim. Então, tem qualidade, e tem muita bondade, muito caráter, assim, em qualquer categoria. Porquê é que o futsal está a crescer tanto a nível regional como a nível nacional em Portugal? Eu acho que, além dos atuais resultados da seleção, né, campeã europeia, e tendo o Ricardinho, e eu acho que é um jogo muito fácil, assim, em qualquer canto você consegue pegar uma bola e tem uma quadra e você junta 6, 7, não precisa nem de 10, junta 8 jogadores, 8 amigos ali, joga e é um jogo muito bom porque toda hora você tá com a bola, é um jogo muito intenso, você corre, sabe? Então, é bom pra qualquer lado, assim. Então, deve ser por isso, assim. Eu acho que o pessoal gosta, é muito fácil de se jogar, eu acho que o pessoal gosta, né? Mesmo quando deixar de jogar futsal, quer que o futsal continue a fazer parte da sua vida, quer seguir uma carreira como treinador? Eu quero. Eu não queria treinador de alto rendimento, não. Mas, assim, isso que eu faço agora com os infantis é o que eu pretendo fazer pra minha vida, assim. Trabalhar com escolinhas porque, como eu disse, eu gosto muito eu acho a criança muito verdadeira, assim, muito sincera, uma energia muito boa. Então eu gosto de trabalhar com eles. Eles não têm um ou outro só que tem uma maldade, assim, mas no geral não tem. Então, e jogador de futebol é chato. Nossa, se você for técnico de alto rendimento, o jogador reclama, o jogador te enche o saco.
E eu não quero viver isso, não. E eu não quero viajar mais também. Quero uma residência fixa, um lugar fixo pra morar, sabe? Não quero mais ficar pingando de lado pra lado. Então é isso que eu quero trabalhar, assim. Minha ideia é essa. Gostaria de ficar em Portugal? Então, é complicado falar porque óbvio que eu gostaria, tanto pela qualidade de vida como... Só que os contatos que eu tenho no Brasil são muitos. Então, de facilidade para arrumar um emprego e conseguir alguma coisa, é mais fácil no Brasil, bem mais fácil. Então, a princípio, a ideia é voltar. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes pinta uma oportunidade de trabalhar por aqui, aí a gente fica por aqui mesmo. Tem saudades do Brasil? Tenho assim, da família muito, né? Muito. Só, assim, aí a gente até tava comentando ali fora, né? Da minha cidade, assim, o trânsito, violência. Aí eu não, sabe, quando eu penso nisso, eu não... Não dá muita vontade Não dá muita vontade de voltar. Só que aí eu penso na minha família, penso neles lá, assim, aí dá muito, assim. Pega essas datas festivas, assim, aniversário, Natal, que passou, nossa, essas datas são... Eles conseguem acompanhar o trabalho que está a desenvolver aqui? Acompanho muito. Meu pai conseguiu um aparelho na internet e já conectou o canal 11 lá e eles ficam no Facebook do Elétrico, comentam tudo, sempre acompanharam muito, assim, minha família inteira sempre acompanhou muito. Ele que também foi jogador de futsal, não foi? Foi. Sente-se orgulhoso? Ele ou eu? Ele. Ele sente muito. A gente comenta, a minha esposa comenta direto, assim, minha avó mesmo, assim, minha avó nossa, é Deus no céu e eu na terra, sabe? Então, é o orgulho, assim, todo mundo assiste, para pra assistir e fica orgulhoso mesmo, assim, do que eu venho fazendo e do que eu passo, assim. Aí Renan Fuso, né, o Fuso, o sobrenome, pô, todo mundo conhecido. Meu pai, o sobrenome dele nem é Fuso, mas o pessoal chama ele de tio Fuso e ele atende, ele se sente super bem. Então é muito gratificante, assim, eu fico muito feliz, assim. Vendo eles felizes, eu fico muito feliz. Quando era pequenino, pensou que ia chegar aqui, a ser jogador de futsal profissional? Então, é estranho porque, assim, o tempo foi passando, eu jogava, aí acabava o ano, no outro ano tinha time, aí eu jogava. E foi passando, quando eu me dei por mim, assim, eu já tava ganhando um dinheiro jogando futsal, fazendo faculdade jogando futsal. Então não teve um dia que eu parei assim quando eu era menor e acho que eu quero ser jogador. Não. Eu jogava porque eu gostava, porque era aquilo que eu queria fazer. E aí foi crescendo, foi passando o tempo e, sabe, é aqui que eu vim parar aqui, assim. Então não foi algo planejado, aquela obsessão por ser jogador. Não, foi algo que eu fui levando e acabou dando certo. Destes anos todos como jogador de futsal, tem assim algum momento inesquecível ou insólito ou assim engraçado que queira partilhar connosco? Assim uma história... Tem alguns. De jogo, assim, tem algumas classificações, alguns títulos, né, marcantes. Não, assim. eu estava a falar de história? Sim, de histórias engraçadas. Tem algum. Eu vi, em 2016, que eu joguei no Florianópolis, a cidade é fantástica lá de Florianópolis, né? Se puder conhecer no Brasil ali, a cidade de praia ali, é sensacional a cidade. E a gente tava lá e eu não tava com a minha esposa ainda, eu morava na casa do atleta. E a gente ficou 5 meses com salário atrasado, 5 meses sem receber. E aí era muito engraçado porque a gente pegava de sábado, por exemplo, que tinha jogo, depois do jogo e tal, na minha casa tinha uma churrasqueira. Aí a gente tentava, vamos fazer churrasco. Tá, mas aí a gente pegava, sei lá, R$5 de cada um, assim, dá €1, €1 e pouco. Ia no mercado, dava pra comprar, sei lá, coração de boi e frango, o osso do frango. A gente botava na churrasqueira lá e comia um pouquinho ali só pra se reunir mesmo, assim. Durava 20 minutos o churrasco e a gente saía. E lá tem muita história, assim, muita história, porque o time... Assim, o pessoal era muito engraçado, assim, a gente ia jogar a gente ia na carrinha, os outros times eram autocarros, assim, excelentes, assim, porra, e a gente ia de carrinha e tal, e quando a gente chegava pra jogar na carrinha, porra, os outros times só faltavam rir da gente, né, e a gente chegava e ganhava os jogos, né? Foi quando a gente foi campeão catarinense, e aí teve um dia que, na final,
A final foi contra o Joinville, que é um dos times mais fortes do Brasil. E a gente chegou e o nosso roupeiro, que tava com as roupas de jogo, chegou atrasado. E a gente tudo no balneário lá esperando ele chegar. E nada dele, nada dele. Aí veio o juiz. O árbitro entrou no balneário e perguntou: mas qual que é o uniforme que vocês vão jogar? A gente falou: pô, a gente não sabe, cara. O roupeiro tá chegando, a gente não faz ideia. O roupeiro tá chegando, aí daqui a pouco a gente te chama e te fala. Aí o roupeiro chegou atrasado e caindo, pegando. Aí a gente se trocou rapidinho, comeu um lanche cada um ali, pão com atum na época. Nossa, era... E fomos pra aquecer. No aquecimento todo mundo passando mal com o lanche de atum, cara. E saindo do aquecimento assim pra tomar remédio. E saía um, tomava remédio, voltava. Outro saía, tomava remédio, voltava. E aquele... Aí chegou no jogo, a gente ganhou de 3-2 o jogo e a gente foi campeão. Aí depois eu conversei com alguns do Joinville lá, com os jogadores de Joinville, eles queriam morrer, né? Porque eles falaram: não é possível, vocês estão 5 meses sem receber, vocês vêm de carrinha, vocês comem lanche de atum, o roupeiro não chega e vocês ganham da gente, cara. E aí, assim, esse ano foi muito marcante, assim, pra mim. Foi muito, tanto essa experiência de viver, assim, sem dinheiro praticamente, viver sozinho, sem dinheiro. Só que a gente se uniu muito, assim, o time se uniu muito. Porque era todo mundo passando sufoco, Então a gente se uniu muito e a gente conseguiu ir bem longe, assim. Muito obrigado, Renan. Chegamos ao fim do programa. Espero que tenha anos mais marcantes ainda, mas pela positiva e sem passar dificuldades. Desejo as maiores felicidades. Espero que tenha gostado da experiência. Oh, adorei. A gente tá... Sempre que precisar, pode contar comigo que eu venho aí. É um prazer e parabéns aí pela divulgação que vocês têm feito e pela cobertura, né? Tanto dos sêniors, do feminino, dos infantis, dos iniciantes. Parabéns, e eu acho que o futsal do distrito merece isso que vocês estão fazendo e vocês merecem de verdade os parabéns. Muito obrigado, Renan. Valeu. Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, na quinta-feira, às 19 horas. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade. O passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal, com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.